Estamos ao vivo, estamos online. Salve, galera do ProEnem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo atrasado, galera. Foi mal, mas a gente estava aqui iniciando um processo. Hoje tá um caos no Rio de Janeiro. Eu vim pela Barra, chovendo pra caramba. Até pra quem anda de moto tá complicado. E eu tive que estacionar num lugar diferente. Sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente não pode parar a moto em qualquer lugar, né? Eu parei, já tinha 3 malucos olhando pra ela. Eu falei, já fui embora. Então, acontece, foi mal, mas... Então, pessoal, vamos começar a falar desses regimes totalitários que vão acontecer na Europa nesse período que vai de 1919 até 1939, que tem um apelido muito simples, é chamado de o entreguerras, ou seja, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, eu sempre começo essa aula com uma frase que eu tive de um professor da faculdade, que era judeu, chamado Flávio Limonsic, casado com a Keila Greenberg, também uma historiadora fantástica. E aí, falando tal, ele falou assim, quando a humanidade não consegue encontrar respostas para as perguntas que ela não sabe fazer, é quando o nazifascismo é possível. E aí eu fiquei me perguntando, né, o que é, quando é que a gente não consegue encontrar respostas porque a gente não sabe fazer as perguntas? É no desespero, é no caos. Porque tem aluno que fala assim pra mim, pô, professor, eu jamais seria nazista. Eu falo, pô, que bom, fico orgulhoso, né? Que sensatez. Não, tô falando sério, professor, nem que eu fosse torturado e tal. Eu falo, pô, maneiro, cara, mas tu não tem que pensar na tua dor física, nem na tua ausência de liberdade. Você tem que pensar em outro tipo de coisa. A gente está falando de família de classe média alta, ver mãe se prostituir, ver irmã se prostituir, ver irmão com inanição, família na miséria, família com fome, o pai se marginalizar. É esse tipo de coisa que pode levar você, estimulado por outras coisas, a não ter o mesmo sentimento de empatia com outros povos. Porque é na crise, é na ausência, que pessoas como Hitler, como Mussolini, acabam tendo voz. É na carência, é no sofrimento que alimenta-se o Estado totalitário. Porque é muito difícil a gente pegar um discurso nazista, o cara, porra, ele promete acabar com os deficientes físicos, os deficientes mentais, os negros, os asiáticos, os indígenas americanos, promete exterminar os judeus, acabar com os comunistas, com os homossexuais. Quer dizer, é um discurso de tanto ódio que é muito complicado você mobilizar, porra, 50 milhões de pessoas que hora ou outra vão ter contato ou algum tipo de conexão com essas pessoas que o Estado nazista quer matar, quer exterminar. Então tem que ser no caos. Tem que ser na ausência de sentido. Você não fica puto quando você vai na pastelaria, aí você fala assim, eu quero... Quanto é que tá aquele salgado ali? Tá 33. Aí tu fala assim, volta pra China, pô, sai daqui. Tu não faz isso. Tu nem sabe o que é xenofobia, pelo menos a maior parte de vocês, eu espero. Agora, tu não sabe qual é o sentimento de chegar em casa, tua mãe pegar um pão, pá, um pra tu, um pro teu irmão, e ela vai chorar de fome na cozinha. Aí tu sai de casa, pô, desnorteado, pô, com o sofrimento da tua mãe. E aí um cara vem e fala assim, vem cá ver uma parada. Olha aquela família chinesa ali da pastelaria, os caras estão comendo um frango assado, grandão, rindo, nem falam teu idioma. Aí começa a coisa que, ó, ele tá roubando o teu emprego, ele tá roubando o teu país, ele tá roubando a tua oportunidade. E de alguma maneira, essa questão de odiar o estrangeiro, essa questão xenofóbica, essa coisa ultranacionalista, ela se reverbera de uma outra percepção para o judeu. Porque como é que se baseia o antissemitismo? Imagina o cenário que eu estou te formando aqui. Chega Hitler para o senhor Schweinsteiger. Fala, Schweinsteiger, a gente tem que pegar aquele restaurante que é da família Greenberg, que é um cara que é judeu, e esses caras não são alemães. Aí o cara fala assim, pô, peraí, Hitler. Conheço o senhor Greenberg desde criança. Nasceu na Alemanha, no mesmo hospital que eu. Filho de um pai alemão que é amigo do meu pai. Eu acho que o avô dele veio de outro lugar, mas a gente nem tem certeza, porque eles estão aqui há muitas gerações. O filho do Sr. Greenberg foi para a guerra, lutou na Primeira Guerra Mundial.
E como é que você pode falar que ele não é alemão, cara? Ele paga seus impostos, ele manda um filho pra guerra. Pô, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. Aí o Hitler fala assim, então beleza. Então, já que ele é tão teu amigo, por que você não propõe um casamento entre a tua filha e o filho dele? Vai lá, pô, fala com ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te agradecer, pagar um jantar e vai negar. O que ele não vai te falar é que a sua filha não é uma escolhida do povo de Deus. Porque só eles vão para o reino de Deus. Agora você olha para o teu restaurante deles, olha lá para o restaurante deles. A gerente é judia, a garçonete é judia, o contador é judeu, o dono é judeu. Todos eles se empregam e você está desempregado, Schweinsteiger. Tua filha está desempregada. Você fala tanto que ele é alemão, mas quanto de sangue alemão ele tem nas veias? Aí vem o ódio, entendeu? Aí tu fala, pô, quem são os judeus? Pô, eles têm escolas próprias, bancos próprios, comunidades próprias, empregam entre eles. Aí você começa a entender ou criar em você a ideia de um inimigo. Que eles manipulam toda a riqueza de um país, que ele faz o sofrimento, que eles causaram a guerra. Então, o totalitarismo, ele ataca um princípio fundamental de todos nós, que é a liberdade. E sem liberdade tu não faz nada, irmão. E ele é antiliberal em todos os aspectos. Para ele conseguir um discurso tão centralizador e tão autoritário, só no momento da merda, pô. Quando ele fala, eu vou salvar o país, eu sou diferente, eu não sou fraco, eu não sou corrupto, mas vocês têm que olhar o mundo com a minha visão. Então, essa primeira característica eu acho que é a grande pegada para a gente estudar como funciona a cabeça desses caras, tá? Que é a ideia seguinte, pô, professor, então, dentro de um estado que acabou de ter uma ditadura totalitária, eu vou ter um partido de oposição. Pô, tu não vai ter, irmão. Porque o estado totalitário é unipartidário. E esse partido é o partido nazista, é o partido fascista, é o partido franquista, é o partido comunista. Mas é um partido, é unipartidário, se ligou? Então não pode ter outro. Se tiver outro, vai queimar e tu vai ser preso e vai morrer. Porque só existe uma única coisa. E aí esse partido, ele se mistura com o próprio Estado. Se ligaram? Então não tem ministro, não, tem um partido. E como disse Mussolini, nada contra, nada fora e nada acima do Estado. O Estado é total mesmo. Ah não, professor, então eu vou me manifestar através do jornal, eu vou começar a escrever meus artigos. Não vai ter, filho. Porque existe censura prévia. Nada vai ao ar na rádio ou no jornal sem os censores, sem o departamento de imprensa averiguar o que está acontecendo. Então eu vou buscar justiça. Vou levantar a Constituição. Primeiro que ela foi rasgada, ela não existe mais. E mesmo que exista um judiciário, tu acha que o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por quem? Por juízes nomeados por quem? Pelo líder, pelo ditador, que vai fazer somente o que ele desejar. Então eu vou apelar para a arte, piada. Então eu não vou me envolver, não tem como, filho. Você vai chegar e você vai ter que pegar um percentual do teu trabalho e você vai ter que dar para o Estado. E sabe qual é a grande covardia do totalitarismo? É que se você pensar diferente, ele não te trata como opositor, ele te trata como traidor. E o traidor é o pária, é o cara que não tem escrúpulo, que não tem caráter. Ele pode ser preso, torturado ou até fuzilado. Porque você não pensa como ele. Porque ele é o Deus da parada, ele é o grande Duce, ele é o grande Führer, se ligou? Você vai se envolver, 10 da noite tem toca de recolher. Se você estiver na rua, é vadiagem, você vai ser preso. Teu corpo pertence ao Estado. Teu filho pertence ao Estado. Como? Meu filho não? Sim. Tu acha que a criança vai estudar o quê? Vai ter que ler o Mein Kampf todo ano. Vai ter que botar a faixinha com a suástica no braço esquerdo. Vai ter que fazer a reverência. Senão, tu morre, pô. Então, para chegar nesse ponto, esses caras, eles se alimentam daquilo que tem de pior da sociedade. E quando é que o ser humano se demonstra ruim? Quando é que ele se demonstra violento? Quando é que ele se demonstra a parte mais selvagem? Quando ele está correndo risco de vida, pô. Então, a crise alimenta esses caras. E esses caras todos têm um discurso, acabar com o comunismo. Então, no momento em a burguesia, ela lutou pela democracia. Ela controlou a república. Ela entende de parlamento. Mas no momento em que o socialismo se apresenta
como uma ameaça, ela aperta o botão de escape, filho, que é o fascismo. Porque o fascismo ele vai ser um escudo, uma barreira contra esse grande inimigo que ele mesmo cria. O comunismo, o socialismo. E nesse momento tem nome, chamado União Soviética. Então, como é que esses caras começaram? Tudo vem a partir de uma coisa que é o espírito de grupo. Nós somos, e eu falei com vocês sobre isso na primeira aula da nossa vida, do ano, né? Que a gente anda em bando. E a gente anda em bando por um motivo muito simples. Nós não somos grandes predadores, né? A gente não tem chifre, não tem garra, não tem presa, não tem veneno, a gente não corre bem, não nada bem, não escala bem. A gente é um animalzinho, né, meio bunda mole. Mas, por isso, a gente faz igual qualquer primata, com a maioria dos mamíferos, a gente anda em bando. Andar em bando nos dá sensação de segurança. E segurança nos dá sensação de felicidade. Então você pode perceber que tem gente que sozinha é de uma forma, mas quando está no grupinho age de uma maneira completamente diferente. Isso significa comportamento de grupo. Então a primeira coisa que esses caras têm que fazer é criar um grupo e começar a criar elementos para esse grupo ser identificado. Então você cria um uniforme. Todo mundo de camisa preta, como fez Mussolini. Se ligou? Todo mundo de camisa parda, como fez Hitler. Todo mundo de camisa verde, como fez Plínio Salgado. Por que o uniforme é importante? Porque o uniforme, ele te identifica. Eu quero ser identificado. Se eu boto a camisa do Flamengo, eu quero falar, eu sou Mengão, pô. Tá aqui, eu faço parte de um grupo. Se eu chegasse aqui no primeiro dia, meu irmão, todo cheio de piercing, tatuagem pra caraca, calça jeans rasgada, corrente na cintura, porra, camisa do Iron Maiden, vocês iam falar assim, porra, o Otto se amarra no pagodinho? Não! Você vai falar, porra, metalheiro, roqueiro. Por quê? Porque eu quero demonstrar. É uma espécie de uniforme. Eu gosto de ser identificado pertencente a esse grupo. E o uniforme tem uma outra coisa. Ele tira a desigualdade social. Tá todo mundo de camisa preta, quem é o rico? Quem é o pobre? Não tem. E isso aumenta ainda mais a força do grupo. Aí você cria, depois do uniforme, um símbolo. O símbolo é fantástico. O símbolo, ele te hipnotiza. Na religião, no futebol, na política, aqui não foi diferente. Então você cria a suástica, você cria o fátio. Você tem que criar alguma coisa que o seu seguidor se identifique. E principalmente que as pessoas de fora se identifiquem também. Show? O que mais você pode criar? Uma saudação. Você cria um hino. E todo mundo vai cantando. Pá, tá, tá, tá. E dessa maneira todo mundo olha. Um grupo, ele é sempre um sinal de atração ou um sinal de repulsão. Não adianta, um grupo não passa desapercebido. Entenderam a ideia? E aí as pessoas no momento que tá lá a Alemanha ferrada, a Itália ferrada, os caras assim, quem são vocês? Nós somos os fascistas. E o que vocês fazem? Nós vamos salvar a Itália. Quer fazer parte do nosso grupo? Como é que eu posso? Ver aqui no endereço tal, nosso grande líder, Mussolini, ouço o que ele tem para falar. E a galera quer fazer parte desse movimento. Quer interagir, quer fazer barulho, porque aquilo faz parte da cultura humana. É quase nosso instinto, sabe qual é? E aí, cara, dependendo das proporções que você consegue ganhar, você pode levar esse grupo a coisas fantásticas. Fantásticas pro bem e fantásticas pro mal. Deixa eu dar um gole aqui rapidinho, Renan. Valeu. Se ligaram? Então, eu sempre conto duas histórias que eu acho muito engraçado. Uma na minha época de aluno, e aí no segundo ano, cara, tinha 4 garotos que eles, meu irmão, os moleques desde o primeiro ano eles não falavam com ninguém. Mas eles não eram bons alunos, também não eram bons atletas, eles só eram 4 antipáticos que não falavam com ninguém. E aí, cara, todo mundo na época do segundo ano se dava bem pra caramba, todo mundo ia pra praia, todo mundo jogava bola, e eles não falavam com ninguém. Chegou no final do segundo ano, eles começaram a ir muito pouco pro colégio. Fizeram as provas e tal, meio que desapareceram. Voltou a gente pro terceiro ano, fevereiro inteiro, eles não apareceram, foram aparecer em março. Os caras ficaram 4 meses malhando, tomando bomba e treinando. Por quê? Quando a pessoa chega no terceiro ano, ela tem 2 objetivos, geralmente.
Tem a galera que fala, meu irmão, estudei minha vida inteira, agora é a hora de eu tô nem aí, vou ser o rei do camarote, churrasco, viagem, fala comigo que é promotor de evento, que é o zoador. E tem o cara que fala, pô, meu irmão, não quero entrar na faculdade logo, vou resolver essa porra, vou estudar e vou entrar logo. Não é isso. Esses moleques não. Resolveram enfiar porrada no colégio inteiro. E aí eu olhava pra eles, eu achava engraçado, porque nunca que tentaram bater em mim. Ainda bem. Também, né? Essa carcaça aqui é assustadora. E na época ainda era 10 quilos a menos. Mas era um cara maneiro, tocava violão, falava com todo mundo. E eu olhava pra eles e falava assim, cara, esses caras são malucos, porque eles começaram a criar essas paradas. Por exemplo, eles criaram um nome próprio. Os perversos. Já achei ridículo, mas beleza. Aí, cara, eles criaram um símbolo, mano. E eles botavam atrás do uniforme um grafite assim verde, um de perverso. Aí quando o perverso falava contigo, ele falava na boa. E aí, irmão, tranquilo, beleza? Pá. E aí, tranquilo, beleza? Agora, quando o perverso falava com outro perverso, e aí, bro? Tinha um toquezinho diferente. Eu falava, cara, esses malucos nem sabem, mas eles estão fazendo esse elemento. O cara tá criando, daqui a pouco tá cantando, entendeu? E o que eu acho mais bizarro, que mais catalisa um grupo, sem dúvida alguma, é o inimigo, cara. O inimigo é brincadeira. Pode reparar, eu tenho uma pelada que eu jogo há 10 anos com o pessoal da faculdade. E, meu irmão, tu sabe que, pô, o Romerinho não volta, o Nicolas não vai pro gol, tem aquele que perde tudo, não pode mais botar a bola pra ele que ele vai chutar pra fora. E aquela todo mundo se conhece, né? Aí um dia eu cheguei e falei, galera, marquei um contra com a galera de geografia da UF, um amigo meu, Leandrinho. Tem uma pelada dele também, os moleques vão vir pra cá. Pô, meu irmão, aquela semana, ó, todo mundo pega o uniforme, não esquece o short, meião. Porque, pô, faz 3 anos que eu não pego o uniforme da Unirio, não tem problema. É com a geografia da UF. Meu irmão, naquele dia, quem não marca, marca, quem não volta, volta, quem não vai pro gol, vai pro gol. Porque a gente precisava vencer o Leandrinho. Foi muito mais fácil do que a gente imaginava. Foi papo de, né, 4 pra cima. Eles não tinham chance. Mas foi o inimigo. Agora eu vou contar uma que essa história foi o meu primeiro ano de magistério. Então entendam que eu era muito novo, tá? Por isso que eu era meio maluco. E eu tinha assistido um filme chamado A Onda. Aliás, fica a dica aí, a versão alemã. Que é uma aula sobre tudo isso que eu tô falando mesmo. E aí eu tava subindo, cara, numa unidade de 3 andares, com um datashow na mão, e pensando no filme e tal, sei lá, e passei por uma galera da AFA. Falei, mestre, fala mestre, falei, rapaziada. Subi pro 3º andar, e em cima da turma da AFA ficava a turma da SpaceX, que são galera que estuda pra ser oficial do exército. E aí os moleques gostam muito de cantar. E eu cheguei e estavam cantando. Certo de que venceremos, seguindo o nosso ideal. Aí eu parei e falei assim, pô, rapaziada, passei ali embaixo, bem escutei a galera da AFA falando de vocês. Falando o quê, mestre? Escutei papo de tipo assim, se tudo der errado é só fazer a SpaceX, que o concurso é mais fácil de todos. Clima na sala. Meu irmão, todo mundo assim, qual foi, mestre? Falaram isso? Pô, falaram, não entendi. Não, pô, até a gente tem uma prova difícil, mas a gente faz em 4, 5 matérias só, a gente faz 10 matérias, pô, que papo é esse, aquela lá. Já tinha um jiu-jiteiro aqui, ó. É um cabeludinho, mestre, que tem um cabeludinho que você falou, já pitbull rosnando. Ódio. Aí quando fui matar, pá, deixei o climão. Daqui a pouco eu voltei e falei, pô, rapaziada, eu tô sentindo que vocês estão nervosos, né? Não, pô. Tem vacilão falando da gente por aí, tá tranquilo, pô. Depois a gente vê, assim. Eu criei, e era tudo mentira, e eu sou professor. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, galera, foi o seguinte, vocês querem se vingar mesmo? Então, pô, canta, mas eu quero que vocês cantem de uma maneira que eles não consigam ouvir o professor embaixo da sala. Vocês são capazes? Meu irmão, o maluco, certo de que venceremos. E conforme eles iam batendo, eles ficaram bah, 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 meu irmão. O diretor subiu as escadarias em papo de 2 minutos. Vrau! Ah, meu, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo... Aí ele olhou pra minha cara assim, ele... Professor, quando a turma se acalmar, você pode descer na minha sala, por favor? Quero conversar com você. Aí eu... Primeiro emprego. O moleque, mestre, deu merda. Eu falei, Beleza, desci, cara. E aí foi um esporro fantástico. O cara olhou pra mim, eu nunca esqueço o que ele falou. Ele falou assim...
Olha, Otto, quando eu ouvi a barulhada, eu achei que você estava no banheiro, não tinha entrado em sala ainda. Quando voltou a barulhada, eu achei que, sei lá, você tivesse perdido o controle da turma. Agora, o que eu nunca imaginei na minha vida é eu entrar em sala e ver o meu professor assim, ó. Tu tá de sacanagem, meu irmão. Aí eu falei, pô, desculpa, cara, agora tu vai falar o quê? Eu vi um filme, porra. Então, assim, só porque eu criei o inimigo, aqueles desgraçados aumentaram os decibéis em 10 mil vezes mais. Quem é o grande inimigo do nazifascismo? O comunismo. Então eles odeiam a União Soviética de Stalin, eles prometem acabar com aquilo a vida inteira, é um discurso de anticomunismo o tempo inteiro, beleza? Então, vamos analisar aqui, pessoal, ó, totalitarismo. O que é o totalitarismo? É o poder total. Unipartidarismo, um único partido. Não é só amar a pátria, é achar que a sua pátria ela é superior à outra. Xenofobia, o inimigo é o estrangeiro, seja ele quem for. Um passado de glória, nós italianos somos descendentes de Roma, nós alemães vencemos os romanos e nunca nos misturamos. Romantismo é uma coisa idealizada. Nós temos 50 mil homens a menos, mas nós somos alemães, nós somos superiores. Então, por nossa raça ser melhor, a gente vai vencer. Coisa maluca. Antidemocracia, que flerta com autoritarismo e terror. Então, tudo funciona da maneira que o partido quer. Show? Anticomunismo, cultar o líder, essa coisa de panfleto, outdoor, canção, filme e homofobia. E aí, galera, o regime totalitário, ele é uma questão de extremismo, beleza? Então, o nazismo e o fascismo, eles são fenômenos da extrema-direita, afirmado, por exemplo, pelo ministro de Israel, afirmado em 2018 pela própria embaixada alemã, que estava rolando uma briga para falar que o nazismo é de esquerda. Isso é bobeira política, cara, porque assim, o regime stalinista é um regime totalitário, que se encaixa em quase tudo aqui, entendeu? E é um regime de esquerda, onde as empresas são estatais, onde você tem todo um foco no social e uma ditadura unipartidária. Agora, um país como a Alemanha, extremamente financiado pela Volkswagen, pela Siemens, pela Thyssen, pela Krupp, pela BMW, pela Mercedes, pela Porsche, pela Vitor Hugo, pô, não tem como, mano. A Alemanha ganhou muito dinheiro exportando de maneira capitalista, economicamente de direita. Então isso é só uma bobeira que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, que parece que a direita e a esquerda querem empurrar. Cara, houve merda pros dois lados. Mas o que eu quero que vocês entendam o regime totalitário, ele é um regime de extremismo, beleza? Para a extrema-direita, nazifascismo. Para a extrema-esquerda, que é o stalinismo e o maoísmo. Show? Beleza? Então, aqui alguns slogans. Quem tem aço tem pão. Claro, né? Mas isso aí também é o slogan de um bandido, porra. Mais canhão e menos manteiga, mesma coisa. Nada jamais na história foi ganho sem derramamento de sangue, mentira. Conversa com Mandela, conversa com Mahatma Gandhi. Melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. A liberdade é um cadáver em putrefação. Essa aí é foda também, né? Tipo assim, mesmo a liberdade, ela tá apodrecendo. Porra. E tudo isso vem da mente desse cara chamado Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele, obviamente, era italiano, de uma família do norte da Itália, na próxima região da Toscana. O pai dele já foi camponês, acho que foi ferreiro também. Foi uma criança muito hiperativa e problemática, brigona, deu tesourada num aluno, enfiou a faca na mão de um seminarista. E, por incrível que pareça, o cara que inventou o anticomunismo é o cara que começa a sua vida dentro do comunismo. Ele era um revisor do socialismo, chegou a viajar, fez uma tentativa de revolução socialista na Suíça, foi para a França, trabalhou no editorial de esquerda, acabou sendo preso e deportado de volta para a Itália porque foi encontrado bêbado na rua. Isso aqui é a imagem do Mussolini voltando da França. E aí, quando ele volta para a Itália, ele continua escrevendo. Ele era um cara que escrevia muito bem. Deixa eu dar mais um gole, Renan, por favor. E a grande parada, cara, é justamente o seguinte.
o que vai começar a mudar a ideia do Mussolini em relação ao socialismo é a guerra. Por como assim, professor? Todo mundo sabia que a Primeira Guerra Mundial estava chegando. E quanto mais próxima ela chegava, mais os pensadores, os influencers, como Mussolini, estavam lá. E o Mussolini acreditava que a guerra era uma forma de tirar a Itália do atraso, de transformar a Itália em uma potência, de colocar a Itália entre os grandes países europeus. E aí ele começa a fazer discursos cada vez mais patrióticos, cada vez mais nacionalistas, cada vez mais xenofóbicos, até o momento que os comunistas falam, meu irmão, o socialismo não é a guerra, quer dizer, não é essa guerra. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra capitalista, é uma guerra por recurso, é uma guerra para roubar território dos outros, é uma guerra brigando por mercado consumidor. Então o operário não tem que morrer para garantir o bolso do patrão. O socialismo ele não gosta do ultranacionalismo, porque a ideia do ultranacionalismo é contrário ao que Marx fala de uma revolução permanente. E aí o Mussolini ele vai e abandona o socialismo, abre o seu próprio jornal, chamado O Avante, e vai para o outro viés. Vai tipo assim, não, meu irmão, vamos fortalecer as forças armadas, vamos ir para a guerra, vamos ganhar território e vamos acabar com o comunismo. Entenderam? E aí a guerra eclodiu. Quando a guerra eclodiu, ele já é uma celebridade entre os militares. Cada vez que ele fala mal dos comunistas, ele ganha muitos adeptos da burguesia, que odeiam o socialismo, e ele vai à guerra. E essa ida da guerra dele foi super controversa. Parece que ele foi lá, não ficou protegido, não ficou na linha de frente, acabou sendo afastado por um suposto estilhaço de bomba. Mas quando ele volta, aí ele vai iniciar a carreira política. O que acontece? O Tratado de Versalhes puniu a Alemanha e a Liga das Nações Unidas, que foi criada, não deu para a Itália o que foi prometido, os territórios irredentos. E a Itália ficou numa crise danada, porque a Itália lutou, morreu, gastou e não ganhou nada. Então o Mussolini aproveita para falar, ó, eles são os traidores. Inglaterra, França, Estados Unidos, esses países não são confiáveis, porque eles ferraram a gente, eles prometeram e não deram nada. Então a gente tem que fazer uma coisa só por nós mesmos. E aí ele funda o Partido Fascista, o Partido do Fátio. O Fátio é um instrumento romano que se você dava para um outro senador falar. O partido de Mussolini, obviamente, já vai ter um grande número de filiados veteranos de guerra. Então só uma galera traumatizada, pancada, cheia de ódio, que sabe brigar, que sabe lutar, que sabe matar. E ele forma então os camisas negras. Essa galera que vai todo mundo junta de uniforme preto, calça bege, coturno, e começava a levantar a bandeira, e começava a marchar, e todo mundo vê quem são vocês, nós somos os fascistas, e vão ganhando muita força. Defendendo duas coisas. Perseguiu o imigrante e perseguiu o comunista. E os camisas negras começaram a ficar tão grandes, que chegaram a ter um número de 50 mil filiados. 1922, criação da União Soviética por Lenin. Nasce o fantasma, o pesadelo da burguesia mundial, porque agora o socialismo se demonstrou como uma forma viável. Porque afinal começou lá em 17, agora eles cresceram, anexaram outros territórios e Lenin está aí, sendo publicado e falado sobre um monte de gente. Então Mussolini falou, ó, agora é o alerta vermelho. Tá vendo? Esses caras, eles estão perigosíssimos. Cara, os camisas negras tinham uma mania de espancar comunista e depois jogar o livro do Marx em cima dos caras, o manifesto, enfim. E depois eles evacuavam em cima do maluco. Literalmente, cagavam no cara. Então, em 1922, com 50 mil camisas negras, Mussolini resolve marchar sobre a capital, vai com todos os camisas negras até o palácio do Vítor Emanuel, essa foto aqui é assustadora, e ele exige participação política. Vítor Emanuel olhou pra fora, meu irmão, viu 50 mil malucos caminhando aqui, falou, porra, tô ferrado. Falou assim, Mussolini, venha cá. E aí Mussolini virou chanceler. Ou seja, o rei pegou a cobra e botou dentro do travesseiro. Mussolini tinha amplo apoio das Forças Armadas, amplo apoio popular, amplo apoio da burguesia, e agora ele precisava trazer os trabalhadores para ele. Então ele cria a Carta del Lavoro, uma carta trabalhista,
beleza? Trazendo os operários para ele e enfraquecendo o comunismo, e começa um programa bélico para fazer fragata, para fazer tanque, para fazer... E aí, cara, você tem a explosão da Fiat, lá em Turim, por exemplo, a fábrica italiana de automóveis, Alfa Romeo, Ferrari, todo mundo está trabalhando para o fascismo e produzindo carro e produzindo armamentaria, gerando emprego. Mussolini vira um cara, né, cara? Ele vira o visionário. Então, em 1925, ele aproveita essa popularidade para dar o golpe definitivo. Basicamente, ele fala, olha, mãe, Vitor Emanuel, você pode ficar na Itália com a tua família, mas você não é mais rei. Quem manda agora sou eu e acabou. E o rei vai fazer o quê? O cara tem o apoio do país inteiro e aí ele vira, então, o grande duque, com poderes completamente ilimitados. Mussolini faz um discurso para 1 milhão de pessoas. Se liga nessa foto, olha a quantidade de gente, meu irmão. E começa agora a primeira ditadura fascista que vai influenciar gente do mundo inteiro, cara. Desde Perón a Vargas, a Plínio Salgado e por aí vai, beleza? Hoje, a deputada federal mais votada da Itália é a neta do Mussolini, que tem um discurso anti-imigração, anti-refugiado, contra a cidadania, por exemplo, para brasileiros. Quando eles vieram para cá com 3 milhões de malucos miseráveis, ninguém falou nada. Agora, para ter cidadania com eles, não pode mais. Mas é o fascismo, é a xenofobia, é o ultranacionalismo que está na veia da família Mussolini até os dias de hoje. E vamos falar desse cara, porque na Espanha a coisa foi um pouco diferente, tá? Na Espanha, os socialistas ganharam as eleições. O que aconteceu? Na década de 30, você observava muito isso acontecer, incluindo no Brasil. Se vocês lembrarem bem, eu falei com vocês que durante a Era Vargas foi criada a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que é uma grande junção das forças de esquerda. Bloco Operário, Liga Camponesa, Partido Comunista, tudo isso vira aliança. Vargas fechou, tentaram se rebelar, Vargas prendeu e acabou. Na Espanha, não. Na Espanha, eles fizeram essa coligação de esquerda, colocaram a maioria no Congresso e elegeram o primeiro-ministro. Ou seja, a Espanha, pela primeira vez, teria um governo de esquerda, mas não era um governo comunista. Por quê? Porque tem república, tem Congresso, tem... não é uma ditadura unipartidária, igual o socialismo defende. E aí entra Franco, pô. Franco falou, nem que eu mate metade da Espanha, os socialistas não vão governar o meu país. E aí começa um golpe militar. A princípio, ele foi conquistando o sul, beleza, aquela região de Granada, Cádiz e tal, mas quando ele chega em Barcelona e em Madrid, aí a porrada comeu. Ou seja, o golpe militar vira uma guerra civil. Espanhóis matando espanhóis, e claro, os militares têm uma vantagem, porque os caras são treinados, os caras têm as melhores armas, só que essas forças de esquerda acabaram apelando para o espírito internacional do socialismo, falando, o fascismo está derrubando a democracia aqui, se você é um socialista, esteja onde for, vem para cá. E aí, meu irmão, foi gente do mundo inteiro para a Espanha. No Brasil foi uma galera, foram mais de 50 brasileiros, e esses caras são chamados de brigadas internacionais. Caras e mulheres, porque esses cartazes, né, mostram o africano, o americano, o asiático, exército de homens, exército de mulheres. Essa ideia revolucionária socialista que independe de gênero, de raça, de etnia. E a coisa ficou dura, assim, o Franco não conseguiu ganhar. E a guerra vai 36, a guerra vai 37, e aí sabe quem já está no poder da Alemanha? Adolf Hitler. Franco pediu a Hitler uma ajudinha, e o Hitler vai resolver ajudar bombardeando a região basca da Espanha, o norte do país, e vai acabar destruindo uma cidade chamada Guernica, em um atentado muito cruel, porque foi feito domingo de manhã, justamente aonde toda a cidadezinha se concentrava na feira e na igreja. E aí morreu muita criança, morreu bebê, morreu todo mundo. Foi um ataque em uma cidade completamente civil. Hitler chamou a Guerra Civil Espanhola de o meu laboratório de guerra. O que significa isso? Ele está preparadinho para a Segunda Guerra Mundial, filho. E aí ele vai
testar suas armas na cabeça de espanhol. Guernica vai ficar imortalizada, você já lembra muito bem, pelo quadro, um painel imenso do Pablo Picasso. Uma curiosidade, George Orwell, o autor de 1984, ele participou da Guerra Civil Espanhola ao lado das Brigadas Internacionais, era um socialista, e ele ficou muito decepcionado com a rivalidade entre anarquistas, socialistas stalinistas e socialistas trotskistas. Vamos lembrar que Trotsky ainda está vivo, ele só vai morrer em 42. E ali ele escreveu A Revolução dos Bichos. Para quem não leu, é um livro muito fácil, que é uma representação da Revolução Russa, entendeu? Do porcão lá, que é o Lenin, que está morrendo, e deixando a Rússia para os outros porcos, que é o Stalin e o Partido Comunista. Enfim, o George Orwell tem uma orientação ideológica socialista, mas ele se decepcionou com as divisões dentro da Guerra Civil Espanhola. Aqui umas características do governo franquista: o autoritarismo, obviamente, o anticomunismo. Inclusive, ele era chamado por Hitler de o Sentinela do Oeste, porque a Espanha fica lá no oeste e o Franco está matando o comunista todo dia. E Hitler está batendo palma dizendo, ó, ele é o cara que vigia o oeste enquanto eu vigio o leste. A repressão, que tem a ver com o autoritarismo, então qualquer pessoa que pensasse diferente era fuzilada. Um ultracatolicismo. A Espanha é um país extremamente católico e na época de uma ditadura acabou ficando muito mais aflorada, colocada obrigatoriamente em todas as escolas. O ultranacionalismo. E aqui Guernica, né? Guernica é um painel gigante, como vocês podem ver, isso aqui, olha como é que a cidade ficou. Acabou a cidade, devastada. Ah lá, não é um quadrozinho não, galera, é um painel que mostra um ataque aéreo, as pessoas estão olhando para o céu, o estilhaço da lâmpada, o cavalo morto. Aqui atrás não dá para ver, mas a mãe está segurando um bebê morto. E no meio dessa cena caótica do cubismo, uma mão decepada com uma espada quebrada e entre os dedos o nascer de uma flor. Essa flor significa o quê? A esperança, beleza? Picasso, quando terminou Guernica, ele proibiu que o quadro fosse exibido na Espanha enquanto Franco governasse. Só que o Franco vai governar por 40 anos. Ele só vai sair em 76. Ele entrou no poder em 36, quer dizer, em 38, mas 36 ele começou. Então são 40 anos, cara. Picasso vai morrer, Guernica viajou o mundo inteiro e ele não viu Guernica ser exibida na Espanha. Só foi exibida quando o Franco saiu do poder. Hoje em dia, a obra de Picasso está, se eu não me engano, no Museu de Santa Sofia, em Madrid. E aí, sobre o capeta, sobre o Satanás, eu falo com vocês na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.